Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu primeiro quero agradecer a Deus por esta oportunidade e também ao nosso pastor a confiança, como a gente sempre diz, né? É ele, o pastor da igreja, ele que dá a doutrina. Mas eu aprendi também na palavra de Deus, irmãos, que o presbítero, segundo a palavra de Deus, ele tem umas qualidades, né? E eu creio que o Senhor tem nos dado, né? Para a glória do Senhor Jesus. Mas sempre entendendo que a doutrina, né, é do pastor, né? Então, irmãos, eu faço como pastor, estou precisando também dessa fé, viu, pastor? Porque sempre que eu vou pregar, Beth, eu digo assim: Senhor, me dá um sinal que é essa palavra mesmo. A gente ainda fica assim, né, Leonardo? Temendo, Senhor. E eu vendo, não sei se o pastor percebeu, que a irmã falou: profetas da mentira vão se dobrar. E a palavra está dentro disso aqui, dentro do texto, né? Que o profeta Elias, um homem de coragem. E às vezes a gente é assim, irmãos. Tem hora que a nossa fé está lá em cima. Tem hora que move uma montanha. Tem hora que não move nem uma gripe. É orar. Eu me lembro quando a Ivete não era crente. Sempre os meninos pequenos ficavam doentes. Eu disse: vamos levar para o médico, vamos orar. Vamos orar. Tem hora que a nossa fé, irmãos, é assim mesmo, né? Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. A gente deve reconhecer. O próprio Elias aqui no contexto, o homem destrói 900, mata 850 profetas e se esconde numa caverna. Tem hora que é assim, né? Nós estamos desse jeito, né? Prega e vê como eu me alegro tanto quando alguém aceita Jesus na campanha. Eita, Jesus, minha fé. Graças a Deus, o Senhor salvou. Aí tem hora que Jesus, eu acho que essa campanha ninguém vai aceitar. Então é desse jeito. Mas Jesus tem misericórdia de nós, né? Nós não vamos ler o texto que o pastor já leu, né? Vamos só falar assim alguns pontos, como o pastor disse, que o Senhor colocou no nosso coração. O versículo 1, ele diz aí, né? Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Primeiro eu quero destacar, irmão, a coragem, Julinho, desse homem. Porque Luciano, aqui ele estava começando o ministério, pastor. O homem já começa o ministério com a palavra de juízo, com uma palavra, uma sentença para o rei. Irmão, e quem era o rei? O rei era um rei chamado Acabe, do reino norte. Aqui os reinos já estavam divididos, né? Se eu não me engano, estou lembrado aqui, tinha um rei que reinava no lado sul e Acabe reinou aqui do lado do reino norte. Então, irmão, precisava. Por que coragem, irmãos? Às vezes eu me lembro também de Jonas. A gente critica tanto Jonas. Jonas era não sei o quê. Jonas fugiu. Jonas, meu irmão, ele foi chamado para pregar pregar os povos de Nínive. Sabe quem eram os povos de Nínive? Eles degolavam os seus inimigos. Não ficava a cabeça de ninguém. E o homem sozinho correu na cidade. E pregando, ainda dizendo que Deus ia destruir. Ou seja, outra palavra de juízo. E às vezes a gente abre a boca para dizer: Jonas era medroso, Jonas correu. Mas se você olhar o contexto, o povo de Nínive era um povo ruim, um povo perverso. Um povo que não brincava com seus inimigos. E se você ver o contexto, ele não fugiu, não foi por falta de coragem não, viu, Zacarias? Pode olhar lá que o texto diz
que ele fugiu foi por outro motivo. Senhor, eu sabia que tu és Deus assim, assim, assim. Ele não fala em coragem. Não é porque eu sou medroso e eu sabia que eles iam me matar, são nossos inimigos. Não, não foi isso. Agora vamos voltar aqui para Elias. Irmão, ele estava começando o ministério e Deus já disse, olha Elias, vai lá no profeta, no rei Acabe e diz assim, assim e assim. E quem era Acabe, irmão? Acabe era esposo de Jezabel. Se você olhar os textos e algumas pregações que nós já ouvimos, Acabe era mandado pela mulher. Todas as normas, as diretrizes, quem dava não era Acabe, era Jezabel. Tanto que quando Elias profetiza aqui, você não vê nenhum comentário. Ele diz, chegou no palácio do rei, ó, não vai haver chuva, não vai haver orvalho, não haverá segundo a minha palavra. E saiu. Mas você não vê Acabe dizendo nada. Agora só que quando chegou no ouvido da Jezabel, aí era outra coisa. Então, irmãos, o contexto, olha aí, a gente está fazendo assim, tipo resumo, para a gente poder entender sobre o profeta Elias, essa coragem que ele tinha. Olha aí, 1 Reis 16 e 30, se o irmão quiser colocar aí na tela, a partir do 31. E sucedeu como se fora coisa leve, aliás, primeiro, o 30, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o contexto em que vivia o profeta Acabe. Um rei estava governando e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o versículo 31 começa a contar os pecados de Acabe. Sucedeu como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, conforme o pastor falou. Rei dos Sidônios, ou seja, ele pegou uma mulher não israelita e casou. Qual era o motivo desse casamento? Para que não houvesse guerra entre Israel e esse povo aqui. Era tipo uma aliança. Ele não confiou no Senhor e era uma ordem de Deus que o povo de Israel não podia se misturar com o povo ímpio, com o povo sem ser da linhagem de Israel. E levantou um altar a Baal. Olha o que ele fez. Levantou um altar a Baal, serviu a Baal e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque. E fez muito mais para irritar o Senhor. Olha a perversidade do homem. Mais do que todos os reis que vieram antes dele. O homem era ruim, Ronaldo. Foi pior do que Jeroboão, foi pior do que Baasa, foi pior do que todos os reis que vieram antes dele. Fez o povo se desviar. Então, nós estamos fazendo aqui uma introdução para entender que contexto estava esse profeta. E dando início. Quem sabe o seu ministério começou dessa maneira. Começou difícil. Começou ter que entregar uma profecia difícil. Ter que entregar uma profecia que ia desagradar alguém. Que ia desagradar o povo. Que ia desagradar talvez na sua casa. Meu Jesus, Jesus me mandou eu entregar uma profecia para fulano de tal. O que é que eu faço? Eu me lembro, pastor, que eu era novo convertido. E eu sempre, quando eu conto, os irmãos agora vão rir. Irmãos, eu já entreguei de profecia de morte. E todos morreram, pastor. Todos morreram. Nas minhas contas, Ronaldo, foi 18. O Zacarias está mandando eu parar. 18, irmão. Mas tudo para a glória de Deus. O Senhor mandou. E um deles foi um homem espírita. Que todas as vezes que eu ia conversar com ele, e para completar, Julinho, ainda era sogro do meu patrão. Se eu falasse alguma coisa diferente, era demissão. Eu disse, olá, o senhor vai morrer. Deus mandou lhe dizer. Irmãos, e a profecia se cumpriu. Mas aqui eu estou querendo chegar aqui em Elias, que olha o início do ministério desse homem. Já de início, Deus já chama
Elias, tu vai profetizar para o rei Acabe e Jezabel. Eu acho que se fosse nós, pastor, como eu disse, quando o Senhor me disse, tu vai falar, Jesus, duas coisas vão acontecer esse homem. Quando eu disser, eu sei que ele é espírita. Ele disse para mim que já leu a Bíblia, ele tinha dito para mim que já leu a Bíblia 20 vezes. Eu não li ainda nenhuma, o máximo que eu cheguei foi a Jeremias. O homem já tinha lido a Bíblia 20 vezes. No dia que eu conversava com ele, uma vez, ele disse assim, irmão, eu conheço a Bíblia mais do que você. Se eu lhe disser que até Satanás ainda vai ter alta chance, porque Deus não faz nada para destruir, eu conheci na Bíblia. Então era difícil, irmão. Quando o Senhor mandou de Jesus, vai acontecer duas coisas. Ou ele se converte na hora que todo mundo tem medo de morrer, ou então ele vai zombar na minha cara. E foi o que aconteceu. Ricardo, eu sei que eu vou morrer. Mas vamos voltar aqui. Então o 34 ele diz, olha mais o que aconteceu no 34. E Eliel, o belenita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou. E morrendo Secube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Irmãos, olha aqui como era que estava Israel. Josué tinha dito que quem edificasse os muros de Jericó, o seu filho primogênito ia ser morto. E se continuasse edificando, o seu segundo filho ia ser morto. E o povo aqui na época de Acabe, Jezabel, mandou edificar os muros. E aí aconteceu exatamente como o homem de Deus falou. Irmãos, assim era dando início ao ministério de Elias. Quem sabe o Senhor te chamou e colocou também numa obra. E quem sabe você disse, Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, vai chegar o final do ano, o pastor tira e a próxima eu não vou receber. Mas assim diz o Senhor para você que disse isto ainda esta semana. Eu vou te colocar de novo. Eu te chamei e eu te colocarei. E eu é quem capacito. Eu levanto e eu derrubo. Toda a vida vai chegando no final do ano, a gente pensa, Jesus, o pastor, acho que a próxima eu não continuo não. Eu já disse no grupo, pastor. Irmãos, eu não sei se eu ainda vou continuar na campanha. Deus é que sabe. Então, irmãos, Elias foi chamado para profetizar. Disse, nem orvalho, nem haverá. Irmão, orvalho. Irmão, sabe o que é o orvalho? O orvalho é aquelas gotas que caem. Quem já acordou de manhã, os carros, todo, tipo uma brisa, é umas gotinhas bem fininhas, irmão. Bem, você vê nas folhas, vê nos carros. Aquilo ali é o livramento que Deus dá para as plantas não morrer. E sabe o que é que Elias estava dizendo? Nem um orvalho vai acontecer. O negócio estava duro, viu, pastor? Nem um orvalho vai acontecer. E nesse momento o Senhor me dá uma palavra. Quem sabe a tua vida tem estado desse jeito. Quem sabe a tua vida espiritual na tua casa não tem chegado nem um ovo. Não tem chegado nem aquele alimento do dia a dia. Mas assim diz o Senhor, que a farinha da panela não se acabará, segundo a palavra do Senhor. Como eu não sou Elias, é segundo a palavra do Senhor, né? É, Zacarias? O Senhor te diz nesta noite, quantas vezes, irmão, a gente passa por momentos desses. Eu passei momentos difíceis, irmão Luciano, que não tinha nada dentro de casa. Não tinha nem o orvalho mesmo, pastor. Não sei se o senhor já ouviu esse testemunho. A Ivete não era crente, irmão, mas pensa numa mulher de fé, até sem ser crente. Pastor, acho que esse testemunho eu já contei vários, mas esse eu não contei ainda não. A Ivete não era crente e o gás acabou. Aí eu não sei onde ela ouviu, ou ela viu, que orando Jesus ia botar gás no bujão. E eu desempregado, não tinha nada, a gente não tinha nada. Aí ela
de testemunho, viu, irmão? Que esse testemunho é verdadeiro. E o gás acabou. E eu disse, e agora? O que nós vamos fazer? Ela olhou para mim, tu crê? Eu disse, meu Jesus. Tu crê que Jesus pode botar gás nesse bujão? Eu disse, meu Deus do céu. Aí ela não era crente, eu não podia. Eu não podia dizer, a minha fé está pequena. O pastor teve a coragem aqui de dizer que o pastor dizer isso, né, irmão? Mas eu disse, não, eu creio. Disse, se ela mandar eu orar, eu mandar ela orar. Eu só comigo. Ela disse, pois agora estende a tua mão e ora. Disse, fala-me Deus. Irmã Edna, e nós dois estendemos a mão e oramos. Irmão, não tinha gás. Você crê se você quiser, mas isso aconteceu. Não terá orvalho, nem chuva, segundo a minha palavra. O contexto era de destruição. O contexto era de miséria. Tinha uma palavra de Deus, porque lá Deus usando Moisés disse que se o povo pecasse, Deus ia fechar os céus. Era assim que estava Israel. Por isso que não havia orvalho. Porque o povo estava servindo a Baal. E aí, irmãos, tem irmão doido para ouvir, ó pastor, o final da história. Estendendo a mão no bujão. Aí ela disse, olha aí que mulher de fé, agora liga. Se fala-me Deus. Peguei o fósforo, liguei, pastor, o gás acendeu fogo. Glórias a Jesus. Julinho, o gás acendeu. De Jesus, que mulher de fé. Tudo eu ficava só para mim, né? Que ela não era crente, eu não ia entender muita coisa. Aí o gás acendeu. Aí ela cozinhou, fez o almoço. Eu disse, Jesus, Sibeli, e agora? Até quando vai durar esse gás? Pastor, a minha sogra deve estar assistindo, porque sempre a Ivete manda o link para ela, né? E agora, até quando vai durar esse gás? E nós cozinhamos café, ela cozinhou almoço, o primeiro dia. O segundo dia almoço, café, e os meninos papa, que os meninos ainda eram pequenos, o Ronaldo. E cozinhou no terceiro dia, e nada desse gás se acabar, e eu não fui nem ver que peso ele tinha. Eu não fui nem olhar o peso do buchão. E nada desse gás se acabar, e o quarto dia nada do gás se acabar. Aí a minha sogra liga. Ivete, como é que está aí o gás? Tem gás. Nós estamos aqui cozinhando. Mas a minha sogra sabia. Como é que está aí? Nós estamos cozinhando. Pois hoje eu compro o bujão. Pastor, no dia que ela disse isso, o gás acabou. Elias, vai para o ribeiro, porque eu ordenei aos corvos. Deus tem ordenado uma palavra para ti nesta noite. Não faltará o arroz, não faltará o feijão, não faltará a comida, Julinho, não faltará o óleo. Tu está preocupada, Senhor, estou fraca, eu não sei se eu aguento nem o 2024. Pois o Senhor te diz assim, hoje nem tu cusuita hanamalá. Eu colocarei óleo e tu vai até onde eu disser. Elias, uma certa vez, o anjo chegou, toma Elias, come. Elias comeu, deitou. Aí o anjo veio, come mais, porque a caminhada é longa. Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Assim diz o Senhor, o óleo que eu derramo hoje, tu vai caminhar 40 dias e 40 noites. Isso é para aquele que está fraco. Para aquela que está fraca, que acha que não vai aguentar mais, não suporta mais. O Senhor está aqui e te diz, eu seguro pela tua mão direita, tu é fraca, mas eu sou forte. Tu não pode, mas eu posso. Tu não aguenta as palavras, mas eu aguento por ti. Estou sentindo a graça de Deus, irmão. Estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Tu não pode, mas eu posso. Tu disse que não aguentava mais nem uma semana. E eu te digo que tu vai além. E muito além.
com esta comida que eu te dou hoje, 40 dias, 40 noites. Meu irmão, que comida é essa? A gente come um baião que é forte. No outro dia já quer outro baião, né, pastor? Pois a comida do Senhor, Beth, você anda 40 dias e 40 noites. É mistério de Deus. Os que esperam no Senhor. Eu estava lá em casa meditando nessa palavra, irmão. E essa palavra não saía do meu coração. Você tem dia que acorda. Espírito Santo, é só até hoje. Aí o Espírito Santo diz, não vai, você não vai parar não. Eu tenho um orvalho. Eu tenho um orvalho que é socorro para a minha igreja. Não te desampararei, nem te deixarei, diz o Senhor. Quando tu estiver fraca, Paulo ele disse, Senhor, quando eu estiver fraca, aí é que eu estou forte. Às vezes, irmão, a gente diz, eu já disse, Jesus, graças a Deus, essa semana eu orei, essa semana eu jejuei, essa semana eu li a palavra, tudo nós. Mas o Senhor diz, é quando tu está fraco, que aí tu está forte. Cuidado, irmão, no eu. Paulo disse, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Paulo pensava que estava fraco com aquela luta, irmão. Um espinho na carne, que lutava contra ele. Mas aí o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando tu está fraco, aí é que tu está forte, Paulo. Você que estreou aqui nesta noite dizendo que está fraco, dizendo que não aguenta, dizendo que não suporta, e que vai até sair da igreja. Mas o Senhor te diz nesta noite, esta tua fraqueza eu transformo em fortaleza. Esta tua fraqueza eu te sustento. Esta tua fraqueza suporta a luta. Elias foi para a caverna. Glória a Deus. Vamos continuar, irmão. E vive o Senhor, segundo, não haverá segundo a minha palavra. Meu irmão, você dizer isso para o rei. Aí vai, o versículo 3. Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está junto do Jordão. Pastor, aqui eu fiquei sem entender. Irmão, tem coisa que a gente, para nós, é um absurdo. Deus manda o homem entregar uma palavra de juízo, difícil. O homem teve coragem, aí Deus disse, agora tu vai e se esconde, foge daqui. Não é uma incoerência, irmão? Como é que... E o Deus Todo-Poderoso, será que passava na cabeça de Elias? Mas Elias sempre obedecia. E aqui eu aprendi uma coisa, pastor. Como está escrito lá em Atos 8. Tem hora que é hora de ficar. Tem hora que é hora de fugir. Eu me lembro de saudosa memória, o Gualberto, uma vez ele chegou e me disse assim, Ricardo, eu acho que vou sair do meu trabalho, eu não aguento mais, não suporto mais. É muita perseguição, é muita luta. E quem sabe você está aqui nesta noite, passando por uma luta tão grande. Não faz mal você fugir. Não faz mal você sair. Quem está aqui está entendendo. O Espírito Santo está dizendo o que é esta palavra. E ele dizia que era melhor ele sair do que ele cair. Aí o Senhor diz, vai-te daqui, vira e te esconde no ribeiro. Um homem entrega uma mensagem dura e vai se esconder. Eu entendo, irmão, que na cabeça ali do povo ali, do rei Acabe e Jezabel, disse, olha aí o medroso, olha aí, se escondendo. Cadê ele? Não é tão valentão? Cadê ele? Deixa o mundo falar o que falar de você. Deixa falar que você é valentona. Deixa falar que você é santarrona. Deixa falar que você só quer ser a tal. Eita, Jesus. Deus está falando para a gente aqui nesta noite. Deixe falar que você é a tal, que só quer aparecer. Deixa falar, mas fuja. Escapa-te com a tua vida.
Escapa-te com a tua vida, diz o Senhor. E Atos 8, o povo poderia muito bem, a Bíblia diz que quando Saulo começou a perseguir, o povo fugiu. E às vezes, pastor, a fuga é Deus cumprindo uma palavra. Quem sabe uma fuga é o Senhor te mandando para um lugar que Ele quer que tu vá, e tu não foi ainda. O Senhor disse assim, olha, vocês vão pregar na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o povo lá. No capítulo 2, houve o batismo, né? Eles só foram fazer o que Deus mandou no capítulo 8, e por perseguição. Tem hora, irmão, que precisa perseguição para o povo de Deus fazer o que Deus quer. Tem hora que precisa de uma luta para o povo de Deus fazer o que Deus quer. Vai-te, vira daqui do Oriente e esconde no ribeiro Querite que está diante do Jordão. Outra coisa eu aprendo aqui. O homem começa a profetizar, Deus tira ele de cena. O homem começa o seu ministério, ninguém sabe nem quantos anos tinha, Deus já tira ele de cena. Agora vai e se esconde. Primeira profecia. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que até ficou com raiva do ano de 2023 porque o pastor lhe tirou. Porque o pastor pediu cargo. Eita Jesus. Mas eu quero lhe dizer que o pastor foi usado por Deus. Você precisava se esconder um pouco. Um profeta, um homem de Deus, dos maiores profetas de Israel, no início de mistério, Jesus cortou. Sabe o que significa querite? Corte. Olha, interessante, pastor. Querite significa corte. Deus cortou o ministério de Elias bem no início. E ele nem foi reclamado de Acabe. E tem crente, pastor, porque o Senhor me tirou. Deus está te escondendo, te poupando. Deus está te preparando. Deus está te moldando pela dor, pelo sofrimento. Se você olhar o capítulo 13 de Hebreus, você vai ver, não estou lembrado qual versículo, que diz que Jesus, o Salvador, aprendeu pelo sofrimento. E a gente vê um sofrimentozinho, já está, não quero mais nem olhar para a cara do pastor, não quero mais nem olhar para o Ronaldo. Quero mais nem, ele não me botou na escala. Não quero mais nem olhar para a irmã Edna, ela não me deu oportunidade. O Senhor está te poupando, te escondendo, Elias. Te esconde no ribeiro de Querite, Elias. Tem gente que está no Querite. Tem gente que o Senhor colocou no Querite. Mas para aprender. Mas o interessante é que foi 3 anos e meio de seca. Aí Deus vai e chama Elias. Pronto, Elias, agora está na hora de tu sair aí do Querite. Mas antes, irmão, eu queria chamar a atenção aqui uma coisa, pastor. Sempre eu só lia corvo. Mas se você olhar o versículo, diz corvos, Ronaldo. Não diz corvo no singular. Sabe o que é que o Senhor me fez entender? Que havia um revezamento de corvo. Um dia era um. Agora é a tua vez aqui, de ir lá sustentar o meu servo. Pronto, outro dia. Agora é vocês dois. Agora é você aqui que vai sustentar o meu servo. Interessante, porque ele disse corvos. Aí eu entendi, pastor. A providência de Deus, uma hora vem pelo pastor. O pastor faz uma cesta, dá lá para o irmão que perdeu o marido. Aí outra hora é um irmão da campanha, vai lá e dá. É os corvos. É os corvos do Senhor. Está no plural. Eu quero te dizer que o livramento do Senhor, Ele faz como Ele quer. Naamã, vai e mergulha 7 vezes. Eu pensava que ele ia estender a mão e dizer, sai em nome de Jesus. Vai e mergulha 7 vezes no rio. Aí diz a Bíblia que ele disse, os rios de onde eu moro, da Síria, é muito melhor do que esse. Aí precisou os soldados dizer a ele, os soldados trabalhavam com ele, rapaz, se ele te mandasse uma coisa mais fácil, tu não ia? Aí eu acho que tem hora, Ronaldo, que a gente precisa abrir a cabeça de certas pessoas. Irmão,
essa prova aí, quantas provas tu já venceu e quer voltar atrás por causa dessa? O Senhor ainda tem querite. O Senhor está te escondendo. Elias, te esconde no ribeiro de Querite que está no Jordão. Tirou Elias de cena. O Senhor te tirou de cena de 2023. Mas quem sabe 2024 vai estar voltando. Quem sabe, Luciano, 2024 o Senhor já tem colocado e ordenado ao pastor. Eu quero esse. Que o pastor ora, porque ele já me disse. Irmão Ricardo, eu oro para o Senhor, quem é que ele vai colocar. Quem sabe você está na lista. Mas eu quero te dizer que você tiver cortado da lista também. Saiba que é o Senhor te escondendo, é porque Ele vai te preparar mais. Elias, sai do ribeiro. Agora vai para Serepta. O homem, primeiro milagre. Estou já terminando, irmão. Primeiro milagre. Mandou que não chovesse. Primeiro milagre. Segundo, agora tu vai para uma mulher lá em Serepta, que ela eu ordenei. Pastor, quando o senhor falou, foi o que eu pensei lá em casa. Você pode ver que tem duas ordenanças do Senhor. Uma para os corvos e outra para a mulher. Viu, Ronaldo? Você olha que interessante, tem duas ordenanças de Deus, uma para os animais, para as aves, e a outra para uma mulher. E uma mulher, como disse o pastor, que nem judia não era, israelita não era. Sabe o que eu entendo aqui? Deus usa quem Ele quer, mas o servo vai receber a bênção. Deus usa quem Ele quer, mas tu vai ficar com a tua bênção. Ele manda de onde vier. Eu me lembrei, pastor, quando eu fui levantar da diácono, não tinha um paletó. Não tinha um paletó. E eu disse, e agora? Diácono tem que vestir paletó. Pastor, sabe de onde veio o paletó para mim, Ronaldo? Dos Estados Unidos. Eu tive mais de 8 paletó. Eu fazia era dar, irmão. A tua bênção vem de longe, que tu nem espera. Talvez até uma pessoa que disse, eu não vou com a cara dela. Pois você não vai com a cara dela, mas é Deus que Deus vai usar ela e agora você vai com a cara dela. No instante você vai com a cara dela, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Corvo, vai lá sustentar o meu servo, dia e noite. Aliás, só de dia, né? Aí depois agora, eu ordenei a uma viúva. Aí eu comecei uma vez, eu meditando nisso, pastor. Como é que Deus ordenou? Eu sou de pesquisar muito, irmão. Quer saber bem os detalhes, bem, e graças a Deus o Espírito Santo tem me dado. Como é que foi essa ordem? Eu comecei a pensar. Eu imagino assim, pastor. Ou Deus usou em visão, porque lá em Deuteronômio eles conheciam as leis, né? Que Deus usava em visão, palavra. Ou foi visão, ou foi um profeta, ou foi um sonho. Mas vamos dizer que foi um sonho. Só vai chegar um homem lá, o nome dele é Elias. E o ribeiro secou. Mas eu quero que tu alimente este homem. Quem sabe quando ela acordou, às vezes a gente tem uma visão, pastor, começa a questionar, né, Zacarias? Quando é que vai acontecer isso? Por que isso? Eu acho que quando ela acordou, disse, Senhor, mas eu sou viúva. Como é isso? Mas se é de Deus, vai acontecer. Guarda essa palavra. Se é de Deus, vai acontecer. Se a visão é de Deus, se o profeta é de Deus, se a palavra é de Deus, se o sonho é de Deus, vai acontecer. Aí chega lá, Elias chega, aí diz, olha, vai e cozinha aí um bolo para mim. Diz, olha, eu só tenho isso aqui, depois aqui nós vamos morrer. Não, tu faz para mim, como o pastor disse, ela creu. Se fosse nós, minha irmã, eu não tenho para fazer nem uma tapioca. Minha neta é doida para tapioca, pastor. Não tenho para fazer nem uma tapioca. Você quer que eu faça um bolo para você? Faz, porque assim diz o Senhor que a farinha não. Irmão, creia nesta palavra. Creia nesta palavra que sai aqui do púlpito. O problema é que você ouve e não crê. Ou então esquece, como está lá em Tiago. Quando sai da igreja, sai da porta, já esqueceu a palavra, o Tiago disse.
Nós somos ouvintes esquecidos. O problema às vezes é esse, sai da igreja, já esquece. Então, irmãos, fique com essa palavra. O Senhor é aquele que multiplica. O Senhor é aquele que envia. O Senhor é aquele que levanta, consola, mas o Senhor também esconde. Amém.